falei, essa é a quinta. A quinta praga, ela é uma coisa também muito terrível que aconteceu e muito triste, né? Porque Deus avisou ao faraó, mandou Moisés avisar ao faraó, que os animais do Egito iam morrer. Deus iria permitir uma praga, uma doença que ia atingir todos os animais do Egito. E foi então a quinta praga, foi a morte dos animais do Egito. E aqui também, o que Moisés também percebeu, o faraó percebeu, ele olhou, ele viu que os animais todos que eram dos egípcios morreram. Então morreu o rebanho de ovelhas, rebanho de bois, né? Os cavalos, os jumentos, foi uma coisa muito triste, porque os animais morreram, foram morrendo por uma peste, né? Uma doença grave que aconteceu nos animais, os animais morreram. Só que aí ele mandou verificarem os animais lá onde viviam os hebreus, onde ficava agrupado o povo hebreu, os israelitas, e os animais estavam todos lá, vivinhos da silva, todos bem de saúde, né? Então a gente vê que realmente Deus estava fazendo aquilo para mostrar ao faraó o seu poder. Vamos revisar? Então, a morte dos animais do Egito. Aqui nós temos o enxame de moscas, né, que foi a quarta praga. A terceira praga, quem lembra? A terceira praga foram os piolhos, ai que coceira. A segunda praga, quem lembra? Os sapos, as rãs, que encheram todas as casas dos egípcios. E aquela primeira, que eu não falei para vocês, mas durou 7 dias, tá? Durante 7 dias o rio Nilo estava como sangue, era sangue, né? Mas depois Deus, então, foi sempre, ele ia depois arrumando, né? E devolvendo as coisas ao normal, tá bom? Então vamos continuar? Quantas serão as pragas do Egito, né? Deus mandou dizer ao faraó, Moisés, diga ao faraó, deixa o meu povo ir. Deixa eles irem, saírem para irem prestar culto para mim, fazerem os sacrifícios, né? Aquilo que era o louvor do povo ao Deus verdadeiro, que era o Deus que tinha feito a promessa a Abraão. E o faraó disse, não, vocês não vão sair daqui. Quando é que você vai desistir? Desista, Moisés, eu não vou deixar o seu povo sair. Então, Deus mandou sobre todas as pessoas, e até mesmo sobre os animais que ainda tinha, dos egípcios, úlceras. Úlceras aqui é a palavra que a Bíblia usa. Eram feridas, sabe? Ficar assim com o corpo todo cheio de feridas, mas assim ficava assim até o rosto cheio de feridas. E a Bíblia diz que inclusive os servos do faraó nem conseguiam ficar na frente dele, de tanto todo mundo cheio de coisas assim, de feridas, né? Mas o coração do faraó não ficou sensível ao que Deus falava. O coração do faraó se endureceu. E faraó novamente disse, não, eu não vou deixar o povo ir embora. O faraó estava resistindo muito ao poder de Deus, né? O faraó, no Egito, o faraó é tido como se fosse um deus. E eles têm muitos deuses também. Então eles têm um deus que protege os animais, que não protegeu os animais deles. Eles têm o rio Nilo é tido como um rio sagrado. Ele era até mesmo adorado, o próprio rio. E o próprio rio trouxe morte, né? Porque quando o rio se transformou em sangue, os animais, os peixes, né, que são os animais que vivem no rio, também morreram. Então todos os deuses que os egípcios inventavam, que eles adoravam, não tinha conseguido livrar a eles do poder de Deus e das demonstrações de Deus. Porque nós sabemos que o nosso Deus, que o Deus Criador, é o único Deus. E era só ele que poderia fazer isso. O faraó endureceu seu coração. Então Deus disse a Moisés, Moisés, eu vou continuar mostrando para o faraó o meu poder, né? E agora viria então a 7ª praga. Essa praga, Deus deu até uma oportunidade para as pessoas do Egito, dizendo assim, eu vou mandar uma chuva de pedras. Vocês já viram chuva de pedra de granizo, assim, quando cai no chão aqueles pedacinhos de gelo? Então, mas não iam ser pedrinhas, sabe, bonitinhas que iam cair. Deus disse que ia mandar chuva de pedras, né?
E ele disse assim, aqueles que crerem em mim, eu aconselho a pegarem seus animais, levarem para dentro de casa, deixarem bem protegidos, pegarem as pessoas da sua família, deixarem dentro de casa, porque essa chuva de pedras vai ser destruidora. E a Bíblia diz que alguns dos servos do faraó, que já estavam confiando, né, que aquele Deus era poderoso mesmo, fizeram isso, botaram seus animais, recolheram, guardaram, né, para que não fossem feridos pelas pedras. Mas o faraó não deu nem bola para isso. O faraó tinha um coração muito duro, porque tanta coisa já tinha acontecido, não é verdade? E aí então Deus mandou essa 7ª praga, que foi a chuva de pedras. Chuva de pedras mesmo, né? Que veio e que matou muitos animais. A palavra de Deus diz que muitas das plantações, as árvores se quebraram com essas pedras. Vocês já viram uma tempestade muito forte, né? Com trovões, com raios. E além disso tudo, e de ser uma água muito forte, ainda veio com pedras. Então, muito foi destruído no Egito através dessa praga. E o faraó chegou até a dizer assim, nossa Moisés, eu acho que eu pequei mesmo contra o Deus de vocês. Porque para acontecer tudo isso, eu acho que eu acabei enfurecendo o Deus de vocês. Mas quando Deus fez parar toda aquela tempestade, o coração do faraó se endureceu novamente. E o faraó disse, não, mesmo com tudo isso, eu não vou libertar o seu povo. Deus então diz, Moisés, eu vou continuar agora mandando os meus sinais. E o povo do Egito vai conseguir entender que há um Deus que é totalmente poderoso e que eu sou esse Deus. E agora eu vou mandar tudo aquilo que as pedras da tempestade não destruíram, eu vou mandar agora os gafanhotos. Os gafanhotos destroem totalmente as lavouras, destroem todas as plantas, e além disso, eles iam encher as casas, iam entrar. Então veio uma nuvem imensa de gafanhotos. E essa nuvem veio, esses gafanhotos vieram comendo, acabou com as plantações dos egípcios. Aquilo que os hebreus, os israelitas tinham, não foi atingido pelos gafanhotos. E os gafanhotos começaram a entrar nas casas e encher também, os ouvidos, a cabeça das pessoas. E aquilo foi ficando tão irritante e foi causando tanta destruição. Mas mesmo assim, o faraó disse, não vou deixar vocês ir. Deus foi mostrando o seu poder. O povo do Egito foi vendo, né, o que Deus tinha de poder, o Deus do povo dos hebreus, do povo de Israel, o poder que tinha, mas ainda assim o faraó continuava sendo muito teimoso. Os conselheiros do faraó chegaram a dizer para ele, faraó, eu acho que é melhor você deixar esse povo ir embora. O faraó ficou muito louco, muito bravo com os conselheiros dele. De jeito nenhum, esse povo é nosso escravo, eles não tem nada que pensar que vão ser mandados embora. Eu não vou libertar. Então Deus mandou a sua penúltima praga. Já dei a dica, né? Se a 9 é a penúltima, vai terminar com a 10ª. Muito bem. A 9ª praga foi uma praga assim, na verdade, foi uma coisa assim muito assustadora. Porque Deus cobriu toda a terra do Egito com uma escuridão. Mas não é uma escuridão assim normal, não. Era uma escuridão em que as pessoas não enxergavam umas às outras. Durante 3 dias, lógico, 3 noites também, né? Todo o céu ficou negro e não havia nenhuma luz, nada que pudesse iluminar aquele povo. O faraó chegou a pensar em deixar que eles fossem, mas falou assim, olha Moisés, eu até deixo, então vocês saem, vão lá adorar seu Deus, mas deixem suas coisas aqui, deixem seus animais, tudo aqui, que é para eu garantir que vocês voltam. Mas Deus disse a Moisés, não concorde com ele. Então Moisés disse não, o nosso Deus disse que quer que nós vamos com todos os nossos animais e que nós o sirvamos com tudo isso. E o faraó então fala, quer saber? Não vou deixar não. E nessa hora, nessa 9ª praga aqui, depois dessas trevas terríveis
que cobriram todo o Egito durante 3 dias, quando ela termina, Faraó chama Moisés e fala assim: Moisés, sai da minha vista, eu não quero mais ver você, eu nunca mais quero ver o teu rosto. E a Bíblia diz assim, que ele falou assim para Moisés: Moisés, se eu olhar de novo a tua cara, eu vou matar você, você vai morrer. E sabe o que Moisés falou para o Faraó? Falou assim: o meu Deus me disse isso mesmo, você nunca mais vai ver a minha face, nunca mais você vai ver o meu rosto. Deus já sabia, né? Desculpa, eu não virei aqui, né? Mas tudo foi depois das trevas, né? Deus já sabia até onde ia chegar a dureza do coração do faraó. E faraó falou: sai da minha presença, sai daqui, eu tô louco da vida com você, cai fora, eu vou matar você. E aí então, Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou encerrar essa história, né? Eu vou agora dar o passo final para que o meu povo seja liberto. Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Cumpre, não cumpre? E Deus tinha prometido o quê para Abraão? Tinha dito que ia fazer um grande povo e que ia dar um local para eles viverem. Aqui Deus prometeu também, através de Moisés, que ia libertar o povo. O povo estava lá sofrendo, né, como escravos. E Deus prometeu. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Faraó foi humilhado, né? Ele foi humilhado ali na frente por todas essas coisas, ficou cheio de feridas, teve a casa cheia de sapos, e piolhos, né? Aquelas coisas horríveis. Mas mesmo com toda essa humilhação, ele não se dobrou a Deus, né? Quando Deus chama a nossa atenção por uma coisa, nós temos que prestar atenção e saber que a gente deve dizer: Senhor, toma conta da minha vida e faz a sua vontade na minha vida. Mas Faraó ia ser duramente castigado. Uma coisa muito terrível que ia acontecer, essa 10ª praga, né? Para que ele viesse então a atender a Deus e deixar de escravizar o povo de Deus e maltratar, como ele era um rei mau, né? Que estava escravizando o povo de Deus. E essa 10ª praga vai ser terrível, né? Vai ser terrível, vai ser a mais difícil de entender, né? O que Deus fez. E nós vamos então ouvir essa 10ª praga na próxima semana, tá bom? Então, na próxima aula, vocês não percam, né? Nós vamos então falar a respeito disso, tá bom? Até aqui, então, nós vimos que Deus fez a sua vontade, Deus falou com o faraó, deu oportunidade para ele de obedecer, né? E Faraó não quis obedecer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus forte, é um Deus que domina todas as coisas da natureza, que pode criar e pode exterminar, Senhor, qualquer perigo na terra, Senhor. O Senhor é o Deus dos animais, o Senhor é o Deus do clima, das coisas que acontecem, Senhor, e o Senhor é Deus sobre todas as nações, até mesmo sobre o faraó, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine a sempre te obedecermos, para não sofrermos, Senhor Deus, porque aqueles que não te obedecem vão sofrer, Senhor, o teu castigo. Mas aqueles que te obedecem vão ser sempre amados, sempre recolhidos pelo Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, te agradecemos por Jesus, pedimos que o Senhor abençoe a nossa família, abençoe também, Senhor Deus, a nossa igreja, Senhor, abençoe o mundo, Senhor, para que essa doença também termine. E que nós sempre entendamos que o Senhor faz a tua vontade. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Domingo que vem, então, a continuação, não percam a última praga, que vai ser a final, que vai resolver o problema do povo de Israel. E vai ter mais uma coisa grandiosa que Deus vai fazer para o seu povo, usando Moisés, que é um grande servo de Deus. Tchau, um beijo, até a próxima